Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania e hoje nós vamos falar do Dia Mundial da Alfabetização, que é dia 8 de setembro, é uma data que é comemorada mundialmente e a gente vai falar da importância sempre de fomentação de políticas públicas no tema. Para isso eu recebo a Márcia Bernardes, que é coordenadora estadual do Programa de Alfabetização do Estado de São Paulo, dentro da Secretaria Estadual de Educação, e também o André Stabile, especialista em educação. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Primeiro a Márcia, muito obrigado. Já começa falando um pouquinho da importância ainda de conscientização em relação à alfabetização. Olá a todos, é uma alegria estar aqui falando nesse Dia Mundial da Alfabetização sobre esse tema tão importante. Hoje em dia está em pauta, é uma pauta importante a alfabetização e nós também sabemos aí que o governo estadual tem hoje um programa Alfabetiza Juntos SP, justamente reforçando a importância dessa pauta. Infelizmente, os dados de alfabetização no Brasil, em São Paulo também não é diferente, os dados são dados preocupantes. E por isso, hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma política pública olhando para a alfabetização das crianças na idade certa. Agora, André, importante sua participação inicial, contando um pouquinho para a gente da importância da fomentação dessas políticas públicas. Boa tarde, Guga. Boa tarde aos companheiros, todos que nos acompanham aqui no Alesp Cidadania. É uma honra, de fato, um prazer novamente estar aqui com vocês para discutir o tema mais importante do desenvolvimento social e econômico do país, que é a educação. No tema de alfabetização, nós temos, de fato, historicamente no Brasil, não conseguimos atingir as metas que a gente se propõe e que deveriam ser alcançadas. E nós, do Instituto Educacionista, nós temos uma parceria já de longa data com o ex-governador, ex-senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Nós sabemos que essas metas, se elas não forem atingidas, não existe a possibilidade do Brasil conseguir o pleno desenvolvimento, tanto no nível social quanto econômico. E os dados, de fato, como a Márcia destacou, eu não diria que são apenas preocupantes, eu diria que são catastróficos, Para vocês terem uma ideia, no Brasil, apenas 56% das crianças se encontram alfabetizadas na idade certa e, infelizmente, no estado de São Paulo, esse número é ainda menor, apenas 52%, ou seja, metade, um pouco mais da metade das crianças se encontram alfabetizadas na idade certa. Com as outras crianças, as políticas públicas ainda têm fracassado, então temos um longo trabalho a ser feito para melhorar esse indicador o quanto antes. Agora, Márcia, falando um pouquinho do estado de São Paulo, como é que vocês trabalham hoje essa lógica de conscientizar e de cada vez mais fomentar a política de alfabetização? Nós temos o programa Alfabetiza Juntos SP, ele é um programa que foi lançado pelo governador no dia 20 de fevereiro, é decreto. E o programa, ele busca fazer a parceria com os municípios, porque grande parte das matrículas, os anos iniciais das crianças no período de alfabetização, se encontra nos municípios, nas redes municipais. E nós, enquanto Secretaria Estadual, nós temos que fazer esse regime de colaboração. Então, dentro do Alfabetiza Juntos, nós temos 5 pilares. Nós temos o pilar da formação dos professores, que é extremamente importante. O pilar da avaliação, nós avaliamos os alunos em processo de alfabetização no início do ano e no final do ano, fazemos a avaliação de fluência leitora. Nós temos o pilar de material didático, onde o Estado fornece material didático a todos os municípios. Nós temos o pilar de incentivo, onde as escolas que atingirem as suas metas de alfabetização, isso as escolas municipais, o Estado estará premiando, chama Prêmio de Excelência Educacional. E nós temos o pilar de tecnologia, hoje nós temos uma plataforma educacional de alfabetização que também é ofertada aos municípios. Então nós acreditamos que não é uma única ação que vai fazer com que a gente consiga superar esses índices tão catastróficos aí de alfabetização
no estado de São Paulo, assim no Brasil. Nós entendemos que é um conjunto de ações que passa desde a formação do professor. Hoje nós temos uma formação bem deficitária, formação inicial dos professores, então é muito importante a gente investir nessa parte de formação. Hoje, na Secretaria Estadual, nós estamos formando 60 mil professores no estado todo, seja ele da rede estadual ou municipal, e acreditamos que passa pelo material didático, por avaliações, monitoramento. Então, nós estamos trabalhando muito fortemente em todas essas ações. Começamos o planejamento desse programa o ano passado e este ano nós colocamos o programa de fato em execução e estamos aí acreditando que nós teremos surpresas positivas nos índices aí de alfabetização ainda no final deste ano. Agora, André, ainda nessa linha, né, ela falava da importância de vários projetos em conjunto, né, para fazer esse trabalho. Como é que você analisa isso? Guga, essa é uma visão acertada, ou seja, não existe uma única solução, como se diz no jargão mais popular, não tem uma bala de prata para resolver um problema complexo, um desafio complexo, que é o processo de alfabetização de milhões de crianças, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. E nós vemos esse conjunto de medidas destacados pela Márcia como um conjunto acertado, né, de providências que precisam mesmo ser tomadas e mantidas. Nós acrescentaríamos que também tem um ponto que muitas vezes passa meio de lado, mas que seria de fundamental importância para resolver os próprios desafios das secretarias de educação. Eu já tive a oportunidade de ser secretário de educação em São Caetano do Sul e também na cidade de Mogi das Cruzes. Existe um problema mais crônico de fundo e de relação orçamentária, né, no financiamento, que é a própria carreira dos professores. O governo do estado de São Paulo e todas as redes públicas do país, eles precisam reavaliar as prioridades do orçamento, Guga, para que a carreira de educador, a carreira de professor público da educação básica, tanto no fundamental quanto no médio, ela seja mais atraente. Por quê? Porque senão acontece exatamente isso. Os jovens já têm muitas vezes uma formação razoavelmente precária em alguns segmentos. E algumas faculdades, algumas universidades que se dedicam à formação de professores também deixam um pouco a desejar em relação à qualidade dos seus cursos. Então, quando esses jovens profissionais ingressam no sistema público, através de concursos públicos de preferência, né? Ou seja, a gente precisa de uma carreira sólida na educação pública do Brasil, para não ter apenas professores provisórios de contratação precária. Esses professores têm uma formação de base muito deficitária e a carreira não consegue atrair para o exercício, o interesse de ser profissional da educação, os jovens mais talentosos, que continuam escolhendo o direito, continuam escolhendo medicina, continuam escolhendo engenharia. Então, eu agregaria a esse conjunto de medidas adotados pela Secretaria Estadual de Educação essa necessidade de valorizar de fato os professores. E é algo, Guga, que vai um pouquinho além dos salários. A gente não está falando apenas de salário. A gente está falando das condições de trabalho, da dedicação exclusiva, né? Porque muitos professores, eu sou filho de professora, eu sei como é a vida real, na prática. Assim, muitos professores dão aula em 6 escolas, em 5 escolas, em 4 escolas. E a gente sabe que o fator que mais impacta, tanto na aprendizagem quanto na alfabetização, é um fator chamado professor. Então, a gente precisa garantir a dedicação exclusiva desses professores, remunerados de maneira adequada, e a própria formação inicial, que precisa ser revista nas universidades, e a formação continuada, que também poderia ser através de residência pedagógica, ou seja, nestas escolas da rede estadual, em que existe um ótimo nível de alfabetização na idade certa, os demais professores deveriam ter as condições de carreira, né, como eu falei, não poderia ser dando aula em 4 ou 5 escolas diferentes ou em redes diferentes, para ir até essas escolas onde os índices de alfabetização são altos e observar na prática como é a metodologia do dia a dia, do processo humano, do processo de ensino e aprendizagem nessas escolas bem-sucedidas, para levar estas boas práticas para suas escolas. Então, o que acontece no mundo real é isso. Como a formação é muito desigual, os resultados, como a Márcia disse, são muito desiguais ainda. Nós estamos nessa situação por enquanto.
Agora, Márcia, recentemente na Secretaria de Educação do Estado, vocês criaram um comitê exatamente para trabalhar essa questão, né? Sim, sim. Hoje nós temos um comitê do programa Alfabetiza Juntos. Dentro desse comitê tem representantes da Secretaria do Estado e também representantes dos municípios. Uma ação que nós fizemos recentemente foi olhar para os dados de alfabetização de todos os municípios, priorizamos os municípios com maior matrícula e com aqueles resultados mais desafiadores e, inclusive, essa semana que passou, nós estivemos com 98 municípios olhando para esses dados e desenhando junto com os municípios um plano de ação. Então, essa foi uma ação aí do comitê, né, preocupado com os resultados de alfabetização e procurando agir, né, o quanto antes e oferecendo aí todo esse suporte aos municípios para que nós possamos avançar e ter bons resultados. Importante, vocês abordaram, né, já nesse início de programa, a importância da valorização do profissional. Na tua visão, Márcia, isso é um caminho a ser seguido? Como é que funciona isso na sua leitura? Com certeza, principalmente quando nós falamos de profissional, os professores de anos iniciais. Antigamente se tinha uma valorização e hoje em dia a gente percebe que, eu digo que às vezes nem o próprio professor se valoriza. Então é muito importante essa valorização dos professores de anos iniciais. Ser um professor alfabetizador não é simples, né? Exige aí todo um estudo, exige técnica para alfabetizar. E eu costumo dizer que a educação, assim como a engenharia, a medicina, é uma ciência. E como tal, a gente precisa de estudo, de aprofundamento. Então, a formação inicial é fundamental e realmente nós hoje temos aí um grande déficit nessa formação inicial e por conta disso a gente acaba investindo, né, todos os esforços na formação continuada, em serviço, mas acabamos tendo que retomar aquela formação inicial. E claro que a valorização do professor, desde a questão, né, de salário, mas também promoção, enfim. Então, o professor, ele é a chave principal da alfabetização. Um exemplo disso foi na pandemia, onde as crianças tiveram muita dificuldade de se alfabetizar, porque estavam nas suas casas sem a intervenção ali presencial do professor. Então, mais do que nunca, a chave principal da alfabetização, nesse caso, é o professor. Claro que com toda essa estrutura que eu disse, desde material didático, uma plataforma adequada, uma estrutura da escola, incentivo. Então, tudo isso faz com que o professor também se sinta valorizado. André, fala um pouquinho do que você acha sobre isso. Ô Guga, a Márcia, de novo, acerta muito, né? De todas as pesquisas internacionais que nós temos acesso, e daquele percentual de repertório que o aluno consegue adquirir durante a sua jornada escolar, 60% de tudo que o aluno consegue aprender está diretamente relacionado ao fator professor. Ou seja, mesmo que a criança seja oriunda de uma família que seja mais vulnerabilizada na questão social e econômica, se ela estiver exposta a uma escola de tempo integral, a um professor de alto desempenho, ela vai conseguir ser bem-sucedida na sua jornada escolar. Então, o investimento em professor começa na estruturação de uma carreira sólida, né? Eu defendo, sempre defendi e vou continuar defendendo que os professores estão no centro do processo. A educação toda se destina às crianças, tudo bem, mas as crianças não recebem ajuda diretamente dos programas e das políticas públicas. Elas recebem ajuda das pessoas. E as pessoas mais importantes, né, que auxiliam o desenvolvimento das crianças, são os professores. Eu diria que se a família é o primeiro ambiente onde nós construímos as nossas perspectivas de futuro, os professores nas escolas são o segundo ambiente, ou seja, a segunda mais importante referência, Guga, de todos nós para o nosso sucesso. Então, é quase que um consenso, uma unanimidade de que todo mundo tem na sua vida um grande professor que marcou a sua vida. E os professores, como de fato a Márcia mencionou, isso não é um problema recente, não é um problema do atual governo, é um processo razoavelmente histórico no Brasil, que foi agudizado a partir dos anos 70 e dos anos 80. Os professores, essa carreira, ela não foi valorizada como deveria e como foi valorizada em outros países, né?
a formação e a carreira dos professores em países como a Espanha, como a Coreia do Sul, como a Alemanha, como a Finlândia, e até mesmo no Canadá, vários países colocaram ênfase, colocaram foco na carreira e na formação dos professores. E aí, naturalmente, através dos outros fatores, esses resultados vão aparecendo. Não é só o professor isoladamente, mas sem um bom professor, com um bom salário, um salário competitivo e sem condições de trabalho, não é possível obter bons resultados. A gente vai ter a influência de políticas públicas, nós vamos ter a prática pedagógica que precisa ser atualizada de fato, a gestão da escola com os recursos necessários para que esses insumos sejam os elementos indutores da aprendizagem, a participação das famílias, a participação dos parceiros e as avaliações, tudo isso é muito importante, mas vem num segundo plano. O primeiro foco, o primeiro objetivo das secretarias de educação no Estado de São Paulo e também no país como um todo, deveria ser focar mesmo nos professores, cuidar da qualidade de vida deles, cuidar do bem-estar, pagar um salário excelente, competitivo, para que a gente tenha os melhores em sala de aula, e aí sim treiná-los para que eles consigam obter os bons resultados. Fora disso, infelizmente, a gente vai continuar durante mais algum tempo enxugando o gelo. Agora é interessante, eu tenho dados aqui da Fundação SEAD, por exemplo, que o analfabetismo no estado de São Paulo chega a 3,2%. Pelo IBGE, o analfabetismo no Brasil já pula para 7%. São Paulo está à frente mesmo? Como é que é essa análise? Primeiro com a Márcia. Bom, essa análise do IBGE, eles estão analisando, acredito que os adultos, né? Quando falam em analfabetismo, já na fase adulta aí. E realmente eu acredito que esses dados conferem, né? Essa questão, porque o Estado de São Paulo, ele sempre esteve à frente aí na educação, ofertando educação a todos. Quando a gente vai olhar aí para os estados do Nordeste, do Norte, a gente vê ainda que existe, né, esse atraso no alfabetismo na questão dos adultos. Por quê? Porque não se chegava à escola, à educação para as crianças antigamente nesses estados, diferente do estado de São Paulo, né? Hoje a gente já vê esses estados do Nordeste, Ceará é um exemplo desse, Pernambuco, já com bons resultados na alfabetização das crianças, porque a gente vê que houve todo um investimento de uma política recente, né? Então, quando a gente fala em analfabetismo adulto, eu acredito que o estado de São Paulo está melhor que os outros estados, porque o estado de São Paulo já tem uma política de educação já há mais tempo que esses outros estados. Eu acredito que essa seja aí um dos motivos da gente estar à frente no alfabetismo adulto e não hoje na alfabetização das crianças. Não sei se o André concorda comigo, mas eu acredito que é essa análise que eu faço. André, é importante você dar a sua opinião também. Exato. Tem um fator que o IBGE não consegue identificar, infelizmente, que eu acho que o que o IBGE consegue pesquisar, a rigor, sejam os analfabetos, aqueles que não conseguem ler uma folha de jornal, muitas vezes não conseguem ler o que está escrito na bandeira do Brasil e não conseguem tomar um ônibus sozinho. Esse é o analfabetismo pleno, né? Mas o IBGE não identifica das pessoas que se dizem alfabetizadas, qual seria a qualidade dessa alfabetização, qual é o nível desse letramento, desse desenvolvimento cognitivo. Então, é muito importante dizer que este processo, obviamente, se inicia na creche, né? E o Brasil ainda tem milhões de crianças fora das creches, fora da pré-escola. Então, é uma rede, não termina só na universidade, a avaliação não é só do IDEB do ensino médio, é todo um processo que começa na educação infantil e que o Brasil precisa, o quanto antes, desenvolver, né, e aprovar essa lei de responsabilidade educacional para que os gestores públicos sejam responsabilizados, junto com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Vara da Infância e da Juventude, para que todos tomem para si a responsabilidade de não deixar nenhuma criança para trás. Destes milhões de não alfabetizados e destes milhões de pessoas que têm uma alfabetização muito precária, só conseguem desenhar o próprio nome,
nós vamos entender que nessa economia globalizada do século XXI, essas pessoas praticamente, Guga, elas estariam como se fossem jogadas ao mar, assim. Elas não têm a menor condição de estar com qualidade, com capacidade de competir no mercado de trabalho. Elas vão obter subempregos. E isso começa na creche e não termina na creche. Infelizmente, como a Márcia destacou, e a gente também sabe desses dados no nível nacional, através das pesquisas do INEP, muitas universidades têm uma formação bastante precária. O que acontece, né? O que está acontecendo com uma fatia expressiva dos estudantes universitários? Eles terminam o curso e não conseguem arrumar um bom emprego, não conseguem aquela perspectiva que havia de geração de renda para suas famílias e acabam, apesar de ter um diploma do ensino superior, vão atuar em subemprego, são empregos dignos também, mas são empregos com remuneração muito baixa. Então, a gente precisa rever todo o processo de qualidade da educação a partir da creche. E só para finalizar, Guga, há mais de 24 anos atrás, um pesquisador ganhou o Prêmio Nobel de Economia falando do investimento em educação em primeira infância. O professor James Heckman já provou que $1 investido em educação infantil, em primeira infância e em cuidados materno-infantis multiplica-se 8 vezes mais para qualquer país do que qualquer outro tipo de investimento. Então, esse debate aqui no Alesp Cidadania é muito importante para que a gente possa distribuir esse conteúdo para que não só o governador do estado, mas todos os prefeitos coloquem a educação pública como prioridade número 1 das suas administrações, ainda mais agora no período eleitoral que nós estamos vivendo agora. Agora, vamos falar um pouquinho de São Paulo, né? O programa Alfabetiza Juntos, né? Que é um programa da Secretaria de Educação. A Márcia já falou, mas tem uns dados muito importantes nesse contexto. Por quê? Porque ele tem parceiros, né? Sim. E como é que funciona o trabalho com esses parceiros? E a meta de vocês é chegar a 90% das crianças alfabetizadas. É isso? Até 7 anos? Isso. Nós finalizamos o ano passado, como eu falei, dentro do programa nós temos o pilar de alfabetização, de avaliação. Então nós avaliamos as crianças, avaliamos a fluência leitora dessas crianças do segundo ano, que é a idade que as crianças devem se alfabetizar ao final do segundo ano. Então nós avaliamos essas crianças no início do ano e no final do ano, né, para a gente poder acompanhar esse desenvolvimento da leitura das crianças, né, dessa fluência leitora. E aí o governador estipulou como meta que todas as crianças do segundo ano finalizem o segundo ano, né, 90% das crianças, né, claro que nós queremos todas as crianças, mas nós sabemos que tem um índice aí das crianças com deficiência, né, as crianças que não conseguem atingir essa mesma meta. E aí nós temos todo esse processo aí de avaliação. O ano passado, nós finalizamos o ano com 56% das crianças leitoras. Iniciamos o ano este ano com 48% das crianças do segundo ano leitoras. E com todo esse trabalho que a gente vem fazendo, nós queremos acreditar que nós vamos ultrapassar os 52% que nós finalizamos o ano passado. Nós vamos realizar a avaliação de fluência em novembro, né, com todos os municípios, e nós temos os parceiros, né, como o Guga citou. Então hoje nós temos a Associação Bem Comum, que nos dá todo um apoio aí de assessoria, consultoria de alfabetização. Nós temos o Instituto Natura, a Fundação Lema e parceiros da educação. Então todas essas fundações, institutos do terceiro setor, eles nos ajudam aí, né, com consultoria, palestrantes, formação, orientação, para que juntos nós consigamos aí atingir esses 90% que o governador nos determinou, e é mais do que certo, né? Se não todas as crianças alfabetizadas na idade certa. Certo, Márcia. A gente vai para um rápido intervalo nesse Alesp Cidadania e já já a gente volta com muito mais, falando muito mais desse Dia Mundial da Alfabetização. É rapidinho, a gente vai e volta. Estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje falando do Dia Mundial da Alfabetização, que é comemorado todo dia 8
de setembro. Eu estou aqui nos estúdios com a Márcia Bernardes, que é coordenadora estadual do Programa de Alfabetização do Estado de São Paulo, na Secretaria Estadual de Educação, e o André Stabile, que é especialista em educação. Sejam de novo muito bem-vindos. No primeiro bloco a gente conversou muito sobre as questões de metas e também, né, do apoio aos professores, mas eu já quero começar esse segundo bloco dizendo quais as oportunidades que os municípios têm, né, de valorizar a educação e ter assim um modo aí de investir mais também na educação. Como é que a Secretaria de Estado da Educação abre essas portas? Ótima pergunta, Guga. Um dos pilares do nosso programa Alfabetiza Juntos é a questão de prêmios de incentivo. Então, nós temos o prêmio Excelência Educacional, que nós instituímos dentro do programa. Já está reservado 200 milhões para esse prêmio. E qual é o objetivo desse prêmio? Que as escolas atinjam, as escolas municipais, é importante deixar claro isso, é um recurso do governo do estado que será para as escolas municipais, e o objetivo é que as escolas municipais atinjam as suas respectivas metas de alfabetização. E como será essa meta? As crianças, anualmente, as crianças de 2º e 5º ano realizam a avaliação do SARESP, que é uma avaliação estadual. E cada escola tem a sua nota e nós projetamos as metas para cada escola de acordo aí com a sua complexidade. Nós colocamos algumas ponderações. Então, a escola que atingir a sua meta vai receber R$ 100 por aluno. Então, isso é uma forma também de incentivar, né, desde a gestão escolar, os professores, e a escola vai poder investir esse recurso desde infraestrutura, aquisição de equipamentos, livros, enfim, sempre voltado para a questão da aprendizagem, sempre voltado para a alfabetização. Então, esse é um dos incentivos, né, dentro do programa Alfabetiza Juntos. E um outro incentivo, que aí já é uma lei federal, de acordo com o Fundeb, que é a lei do ICMS educacional. Isso também está dentro da pasta, está dentro do Alfabetiza Juntos. Por quê? Porque ele também olha para a questão da alfabetização. Então, na última aprovação do Fundeb, em 2020, se eu não me engano, isso mesmo, 2020, os estados tinham que criar a sua lei do ICMS educacional. Isso foi inspirado na lei que tem no Ceará, e a gente vê que os resultados do Ceará são bons resultados. Então, a partir de 2021, todos os estados tinham que criar as suas respectivas leis do ICMS educacional e o que vem a ser essa lei. Então, de acordo com os resultados, tanto da avaliação de alfabetização, como no 5º ano, que é o final dos anos iniciais. Então, os municípios participam dessa avaliação. Antigamente, já tinha o SARESP, né? Aqui no estado de São Paulo já existia a avaliação estadual, só que os municípios não eram obrigados a participar. Eu até faço uma brincadeira, hoje eles são obrigados? Não, eles continuam não sendo obrigados a participar da avaliação do SARESP, porém, se eles não participam, o município deixa de receber o ICMS educacional. Então, eu acredito que essa foi uma questão para que os prefeitos, né, para que os prefeitos possam olhar, né, os agentes públicos, prefeito, secretário, eles possam olhar para a educação não só na questão de investimento de infraestrutura, não só inaugurar uma escola, né, mas que eles olhem também para a aprendizagem, né? Então, isso é muito importante. Então, hoje, o município ele vai receber aí o ICMS de acordo com os resultados da avaliação do SARESP. O SARESP, onde os alunos estarão participando aí. Os alunos do 2º ano, nós estaremos avaliando a alfabetização desses alunos e os alunos dos 5º anos. Então, é uma forma aí de alertar os prefeitos da importância de não olhar só para a infraestrutura, inauguração, construção de escolas, creches, mas também olhar para esse aprendizado, né? Para ver se as escolas estão com condições e também os professores, né? Com essa estrutura sendo valorizados para que tenham resultados aí na aprendizagem das crianças. Então, eu acho que são 2 incentivos aí que as escolas e os municípios têm para investir cada vez mais na alfabetização.
E eu quero aproveitar, né, o André também, que já teve experiência com municípios, falar da importância dessas políticas públicas que fomentam a alfabetização e tem um pouco mais que isso ainda, né? Porque a meta, ela gera mais recursos para o município, né? Exato. Esse é um ponto, Guga, que é crítico também no país, ou seja, o nosso financiamento do setor educacional, ele está subfinanciado. Atualmente, o Brasil investe, em média, na média de dólares per capita, ou seja, por matrícula, um terço daquilo que os países mais desenvolvidos e que lideram os rankings internacionais de aprendizagem investem em suas crianças e em seus jovens. Então, ainda tem um espaço enorme de desenvolvimento do financiamento para que o orçamento seja ampliado e bem gerido, ou seja, para que os resultados de fato apareçam e que o Brasil deixe essas últimas posições nos rankings internacionais, é preciso investir muito mais ainda nos professores e nos demais insumos e recursos educacionais. Por outro lado, as políticas compensatórias, o governo federal agora criou o pé de meia, mas já existia o FIES, o ProUni, o governo do estado também, com esses programas de transferência de CMS, o governo do Ceará, vários estados adotando essas providências, isso de fato ajuda muito. Não resolve o problema, longe disso, como eu falei, são políticas compensatórias de transferências legais de recursos. Os prefeitos devem ficar atentos porque, sim, cada centavo que é direito das suas crianças faz diferença, é importante esse investimento, mas em algum momento nós vamos ter que tomar a decisão, Guga, de investir seriamente, maciçamente na educação pública como o principal vetor do progresso do país. Ou seja, deixar de tratar, essa é uma posição que o Instituto Educacionista defende, né? Deixar de tratar as nossas crianças como crianças municipais ou crianças estaduais e investir de fato nas crianças brasileiras, nos cérebros, naquilo que pode levar o Brasil a ser um país de ponta na pesquisa e no desenvolvimento econômico e social. Então, nós defendemos um sistema único de educação com financiamento universal, respeitado o fator de equidade. As crianças que precisam mais devem ter um investimento maior. Agora, sem sombra de dúvida, esses investimentos, a transferência do ICMS, os programas que o governo do estado tem, que os municípios têm, que o governo federal também tem, de programa de dinheiro direto na escola, e todas as outras políticas que vão compensar um pouquinho esse subfinanciamento crônico, isso é muito importante, mas não resolve o problema. Quando a gente tomar a decisão de fazer o investimento per capita correto, aí sim os professores vão estar em condições de garantir esse sucesso de todas as nossas crianças. Importante, né? Essas colocações. Agora, a gente falou muito na valorização do profissional, e aí eu quero saber de vocês como a tecnologia é aliada nesse processo de alfabetização, o que a Secretaria tem trabalhado e também o André, na visão dele, o que a tecnologia favorece, ou então também vamos ver também se ela só favorece, tem algum ponto que é negativo, como é que a tecnologia entra nesse processo, a gente falando e abordando a alfabetização, Márcia? Bom, a gente não pode desprezar a tecnologia, até porque ela está posta aí. Então, hoje nós temos na Secretaria da Educação do Estado uma plataforma de leitura, é como se fosse uma grande biblioteca digital, onde os alunos acessam e fazem as suas leituras. O mais interessante é que dentro dessa plataforma, a criança, ao entrar, ela participa de uma avaliação de leitura, de uma avaliação de fluência leitora, e a própria plataforma direciona essa criança para a estante de livro adequado. Então, é uma plataforma personalizada para cada criança, para cada nível de leitura, e isso tem sido um sucesso aí. Eu tenho recebido inúmeros elogios dos professores, das crianças. Tem criança que em uma semana leu 80 livros. É claro que nenhuma plataforma vai substituir o livro físico e nem o professor, mas é mais uma ferramenta de incentivo. E o que a gente tem percebido é que as crianças leem os livros de forma digital e depois eles querem procurar esse livro físico. Então, está sendo também uma forma de incentivar a leitura não só na plataforma dos livros digitais,
mas também o livro físico. Então, hoje as nossas crianças da escola pública hoje têm acesso a uma plataforma maravilhosa que antes, eu posso dizer assim, eram só as crianças de escola particular que tinham esse acesso, né? Então, é mais uma ferramenta de incentivo, tem não só livros, mas também quiz, joguinhos para as crianças estarem fazendo aí a interpretação do que leu, né? E eles ganham depois medalhas, certificados, enfim. Então, a plataforma e a tecnologia, como eu disse, a gente não pode desconsiderar. Mas ela não é o ponto principal, porque o principal é o professor fazendo as intervenções adequadas, no momento adequado, mas ela tem sido aí um sucesso entre os alunos, entre os professores de todos os municípios. E é uma ação do Estado, né? Então o Estado contratou essa plataforma e disponibilizou gratuitamente aos municípios. Nem todos os municípios conseguiram aderir ao programa da plataforma por falta mesmo de infraestrutura. Então a gente sabe que, apesar de hoje a tecnologia estar, né, muito em alta, mas as escolas ainda carecem de um investimento em tecnologia, né? Computadores, notebooks, mesmo a questão da internet. Então, nós sabemos que nós temos aí, né, esse desafio a ser superado, que é a questão desse investimento de infraestrutura tecnológica nas escolas. André, qual que é a tua opinião sobre o uso da tecnologia? Como é que ela chega como parceira nesse processo? Guga, essa é uma pergunta muito importante, porque há alguns anos atrás, questão de uma década atrás mais ou menos, houve uma espécie de grande adesão ao insumo da tecnologia na educação, né? Muito se falou sobre conectividade, sobre a internet nas escolas, existiram programas de um computador por aluno, e aquilo parecia, ou pelo menos na época, para algumas pessoas que não têm esse profundo conhecimento do processo de mudança dos padrões de consciência, de educação de alto desempenho, muitos acreditavam que a tecnologia iria resolver e que o Brasil daria este salto que nos faltava para alcançar os patamares internacionais. Mas não só isso não aconteceu, como hoje em dia, passados aí 10 anos, desde as grandes plataformas, os registros de acervos digitais para que os alunos consultassem, o uso da tecnologia na educação, ele se demonstrou, como disse bem a Márcia, uma ferramenta de apoio, uma ferramenta que pode auxiliar, mas que está muito longe de substituir a qualidade do professor, até porque, na área de neurociências, Guga, muitos pesquisadores já identificam que o que fica no aprendizado significativo para as crianças é aquilo que está relacionado a boas emoções. Ou seja, se o contato humano entre professor e aluno é bom, a aprendizagem é mais significativa. Só a tecnologia, ela pode representar um aparente desenvolvimento, um aparente salto na aprendizagem, mas ela, de fato, não garante o desenvolvimento na jornada escolar. E, para acrescentar esse assunto, mais recentemente, no ano passado, nesse ano, já existe um movimento de questionamento do uso da tecnologia, né? Principalmente quando ela cai no excesso de tecnologia, vendida como se fosse a grande panaceia, a bala de prata da educação. Isso não é verdade. Alguns países da Europa já estão restringindo o uso de dispositivos digitais durante o período escolar, até porque a tecnologia faz parte da vida das pessoas, então fora da escola, o uso é absolutamente intensivo e às vezes até um uso homogeneizante da inteligência dessas crianças e desses jovens. Então, eu recomendo a todos que leiam o relatório da Unesco, é um relatório global que apoia o uso da tecnologia, mas pergunta a serviço de que este uso da tecnologia está sendo usado na educação, ou seja, com qual perspectiva, em cima de qual projeto político-pedagógico de cada escola e de cada turma que se vai usar a tecnologia, para que a gente não caia, Guga, e esse é um alerta que eu considero bem importante de deixar aqui registrado, para que a gente não caia no esgarçamento das relações humanas e muitas vezes no sofrimento de ordem psicoemocional, né?
Já existem várias pesquisas que indicam que o uso da tecnologia é bom, mas se ele for exagerado, pode causar ansiedade, pode causar depressão, tem levado alguns jovens a cometer atos contra si mesmos. Então, tudo isso a gente tem que olhar com bastante cuidado. Eu não sou contra a tecnologia, eu acho que ela pode ajudar e muito. São recursos pedagógicos, recursos educacionais, inclusive abertos, que não têm custo, que podem ajudar, sim, no processo de ensino e aprendizagem. Só que isso depende dessa curadoria, dessa análise crítica de professores bem capacitados. E se ela for assim, se ela for usada a partir desse critério do professor, que analise, que observa as necessidades dos seus alunos, tenho certeza que ela pode sim ser útil, vai ser bem utilizada e vai ajudar a todos nós a não deixarmos mais nenhuma das nossas crianças para trás. Importante, né? E aí eu vou perguntar para a Márcia, né, a questão do material didático hoje, qual que é a importância, né, que o material didático ele tem na questão da alfabetização e como é que vocês trabalham, né, também a criação nessas crianças do hábito pela leitura, que é importantíssimo, mas às vezes acaba se perdendo em relação a outras oportunidades que aparecem até com a tecnologia. Como é que vocês trabalham isso? Hoje nós temos aí uma concorrência um pouco desleal com a questão da tecnologia. Então, por isso que nós temos que usar a tecnologia aí a favor, até para despertar esse interesse pela leitura. Como eu já citei, a própria plataforma que hoje nós temos na Secretaria de Educação tem feito aí esse incentivo à leitura dos alunos, inclusive eles saindo da plataforma e buscando o livro físico. E é óbvio que o material didático impresso é indispensável, principalmente nesse processo, nesse período de alfabetização das crianças, né, onde elas precisam estar escrevendo, consumindo esse livro, né, e o trabalho do professor junto a esse material didático. Eu costumo dizer que pode ter o melhor material didático que seja, se não tiver um bom professor à frente desse material, também de nada adianta. Então, hoje, na Secretaria Estadual, nós fornecemos material didático a todos os municípios, às escolas estaduais também, e junto com esse material a gente fornece a formação desse professor para a utilização desse material. E fora todos os incentivos de leitura. Dentro do nosso programa, hoje existe um programa nacional que é chamado Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, onde o Estado de São Paulo fez a adesão. E dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, as escolas receberam recursos para o Cantinho da Leitura. Então, hoje nós temos dentro do programa o Cantinho da Leitura. As escolas receberam recurso para infraestrutura, então para comprar estante ou puff, rede, se é uma escola indígena. Então, tinham várias opções lá para a utilização desse recurso, para tornar esse ambiente leitor um ambiente agradável para a criança. E agora nós estaremos recebendo os livros para esse Cantinho da Leitura. Então, nós tivemos num primeiro momento, as escolas receberam recursos para o Cantinho da Leitura, para estruturar esse espaço dentro da escola, e agora as escolas estarão recebendo os livros para colocar nesse Cantinho da Leitura. Então, eu acredito que esse também é uma ação importante, porque a criança ela precisa estar imersa no ambiente de letramento, no ambiente onde a leitura faz parte. E nós que trabalhamos com escola pública, nós não temos como garantir que essas crianças já venham de casa de um ambiente letrado. Então, a escola precisa, mais do que nunca, né, oferecer esse ambiente letrado, um ambiente que seja aconchegante, um ambiente que seja atrativo, para que as crianças tomem o gosto aí pela leitura. Então, nós temos não só um material didático, não só uma plataforma digital de leitura, mas também os cantinhos de leitura nas escolas, para que seja aí um motivo de incentivo e acolhimento dessas crianças no momento da leitura. Importantíssimo essa conscientização e também, né, a criação e o fomento de novas políticas públicas. Nós estamos caminhando para os momentos finais deste programa, mas eu vou querer um destaque final de cada um de vocês, exatamente falando para o nosso telespectador da importância do fomento da alfabetização nos dias de hoje. Começo com o André. André, muito obrigado pela tua participação e deixa a sua mensagem para o nosso telespectador, né, uma reflexão
em relação ao assunto. Guga, sou eu que agradeço mais uma vez à TV Alesp, a você, ao programa Alesp Cidadania, agradeço também a Márcia. Quero repetir aquilo que eu tenho dito em todos os fóruns, os seminários, eu tenho tido a oportunidade de percorrer o país defendendo um sistema único de educação, assim como a Base Nacional Comum Curricular, e é preciso que a gente crie um movimento nacional que coloque na consciência das pessoas de que não existe outra via, não tem outro caminho. O Brasil só vai conseguir se desenvolver quando a educação pública for colocada como o principal vetor do progresso. E o principal do processo de educação é o sucesso na alfabetização. Precisa ocorrer na idade certa. Depois, ele pode até ser remediado, composto de uma maneira um pouco diferente, mas já carrega em si alguma frustração de caráter emocional. Então, até os 7 anos, deve ser fixado como meta do ministro da Educação, dos governadores, dos prefeitos e dos secretários de Educação, que nenhuma criança, salvo esses casos em que existe algum problema de saúde, alguma criança ou jovem que tenha deficiência, etc., todas as crianças devem ser alfabetizadas. A gente não pode jogar no mar da globalização 48%, 40%, 30%, nem 10% de crianças e jovens, porque sem isso elas não terão um futuro garantido. Então, parabéns à TV Alesp pela realização desse programa, parabéns pela lembrança do Dia Mundial da Alfabetização e vamos seguir em frente para que o Brasil tenha, de fato, neste século XXI ainda, a educação que o nosso país merece. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, André. E agora eu quero que a Márcia deixe a sua reflexão nesses minutos finais do nosso programa, falando da importância de um dia como esse, o Dia Mundial da Alfabetização. Muito obrigado. Obrigada, Guga. Obrigada aí à TV Alesp. Realmente muito importante vocês lembrarem do Dia Mundial da Alfabetização. Para nós que estamos trabalhando e que estamos nessa luta e nesse desafio de alfabetizar as crianças na idade certa, só vem reforçar a importância do nosso trabalho. E eu quero chamar a atenção aí das famílias que estão nos assistindo. Eu apresentei que hoje o governo do estado tem aí todo um programa estruturado, olhando para avaliação, monitoramento, material didático, formação dos professores, incentivo. E eu acho que a família, eu tenho certeza, a importância da família nesse processo também. Então eu convido aí toda a comunidade escolar, né, não ficar só sob a responsabilidade do governo. O governo tem feito aí todos os seus investimentos e aí convidar a família também para olhar para essa alfabetização na idade certa, que as crianças sejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, ou seja, com 7 anos. Então, se você tem filho nessa faixa etária, acompanhe o seu filho. Se não estiver sendo alfabetizado, procure a escola, porque nós não podemos deixar nenhuma criança para trás. Então, vamos aproveitar esse Dia Mundial da Alfabetização para conscientizar não só o poder público, mas também toda a comunidade, as famílias, para que nós possamos melhorar os índices de alfabetização no estado de São Paulo e no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcia. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você acompanha este e outros programas em nosso canal no YouTube. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Até um próximo encontro. Tchau!